sobre a importância de nós conhecermos nosso Pai, as características do nosso Pai, mas uma igreja forte é uma igreja que conhece o seu Pai, e à medida que nós conhecemos a Deus, nós vamos nos conhecer. Uma crença sólida, ela passa pelo conhecimento do nosso Pai, pelo Criador. Ele criou todas as coisas, nós precisamos conhecer seu caráter, suas vontades, seu coração, seu plano para nós. Temos essa imagem certa de Deus. Qual a imagem que nós temos de um pai, né? Ah, pastor, eu tive um pai mau, então eu não tenho uma imagem boa, ou então tem tanto tempo, meu pai já partiu, mas talvez você seja um pai. E nós temos uma referência maior de todas, um pai acima de qualquer suspeita, um pai bom, um pai amável, um pai companheiro. E se um pai natural ele pode falhar, se uma mãe natural pode falhar, nosso pai não falha. Então, ter a imagem certa de um pai perto, não um pai distante, um pai presente, um pai justo, um pai de braços abertos, sabe? Não um pai perverso, um pai que quer me quebrar, sabe? Nosso Deus é justo, nosso Deus é santo, mas Ele te ama, Ele cuida de você. Nosso Deus é sério, mas Ele é misericordioso, cheio de compaixão, perdoador. Se você vai a Ele, você não vai ser quebrado, você vai ser cuidado, Ele vai te levantar. Sabe, na parábola do bom samaritano, quando o bom samaritano encontra aquele homem semi-morto, depois de ter sido espancado, o que o bom samaritano faz? O bom samaritano é o nosso pai, ele cuida, ele usa o óleo, o vinho, para curar as feridas, coloca ele sobre um jumento, sobre o seu jumento, ou seja, usando os seus bens, ele leva ele para uma hospedaria, e ele paga para o hospedeiro cuidar dele. Esse é o coração do seu pai. Ele gasta com você, ele investe em você. Aleluia! Cláudia fala, né, sobre investimento, maridão investindo na esposa, a esposa investindo no marido. Deus investiu em você. Ele derramou o sangue dele para te comprar. Você não é qualquer coisa. Você é especial. Então tenha uma imagem de que se você se aproximar de Deus, você não vai receber uma cobra, ou você vai receber um escorpião, ou você vai receber uma paulada na cabeça. Veja, mesmo quando o homem, presta atenção, Deus é contra o pecado, Deus é justo, mesmo quando o homem peca, os braços do Pai estão abertos, porque é Ele que nos coloca de pé. O filho pródigo errou, e o pai só esperando. Deus não compactua com o pecado, mas Ele está de braços abertos. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando estávamos mortos. Ele não te amou quando você fez alguma coisa boazinha. Ah, agora eu te amo, agora eu vou te salvar. Não, quando o homem estava morto, separado. Lá embaixo, na pior condição, Ele nos amou. Então não espere, tenha a imagem de um Deus perto, não tenha a imagem de um Deus distante e que Ele é tão grande, Ele está tão longe do que eu possa pedir ou imaginar, porque que pode vir alguma coisa estranha dEle, porque eu não sei, Ele é tão soberano. Não, Ele não pode violar a própria palavra, Ele não pode ir contra o seu próprio caráter, Ele não pode ir contra a sua própria promessa. Então não espere nada além do melhor de Deus. Não espere coisas estranhas vindas do seu Pai, mas Ele tem o melhor. E mesmo quando você não entender, confia nele. Confia no histórico. Pô, não estou entendendo, mas eu confio. Ele me guardou, Ele produziu milagres na minha vida. Eu não me guio pelos milagres, eu me guio pela palavra, pelo caráter do meu Pai. Eu confio nele. Eu confio no meu Pai. Então, a primeira, recapitulando algumas coisas de semana passada, que eu estava aqui compartilhando com vocês, passa para mim aí, Rodrigo, não passou não. A necessidade número 1 da igreja é conhecer o Pai, conhecer quem Deus é, seu amor, sua obra, seu Filho, Pai, Filho, Espírito Santo, essa obra maravilhosa. E
a Bíblia é a realidade máxima para a minha vida. Você pode ter experiências com Deus, e cada um tem experiências, milagres diferentes. O irmão tem um milagre, o outro tem outro milagre. Aleluia, um espera menos, outro espera mais, porque o que Deus está envolvido nisso é o nosso caráter, Deus está trabalhando em nós, mas a realidade máxima para a minha vida, não conclua algo de Deus sobre experiências, tá? É o bem mais precioso, a Bíblia. É a nossa realidade máxima para eu conhecer verdadeiramente a Deus. Tudo que você possa experimentar tem que estar fundamentado nisso. Se você tem uma experiência ruim, então eu vou concluir que Deus é... Não, Deus é porque está escrito. Agora, as experiências vão chancelar a verdade. Elas vão carimbar, tatuar no teu espírito a verdade. Porque você vai experimentar Deus na prática. E o que é necessário para conhecermos uma pessoa profundamente, né? Perguntamos isso semana passada. Quem ela é, o que faz, quais são os seus interesses. Então, você quer conhecer alguém? Tem que andar com a pessoa. Você quer andar com uma pessoa. Aí a pessoa gosta de futebol. Aí a pessoa vê futebol, fala de futebol. Você quer andar com um cara e não quer andar com essa pessoa e não quer ter os mesmos interesses. Fica difícil. Agora, pessoas que têm, às vezes, os mesmos interesses, poxa, vão andar junto, também gosta de futebol. Às vezes você é que nem o pastor Sérgio. O pastor Sérgio tem um gosto por futebol não muito bom, sabe? Não é muito bom, mas eu amo. Eu amo. Eu ando com ele, eu ando. A gente não tem o mesmo, compartilha o mesmo interesse no futebol, mas no reino a gente fala a mesma linguagem. Então a gente anda junto, pastor Edmundo, estamos juntos. E te convido a andar junto com a gente também nessa jornada, focando no reino. Mas se você quer andar com alguém, você precisa dos interesses. Você quer agradar a sua esposa? Qual é o interesse dela? O que ela gosta de fazer? O que ela gosta de ganhar? Aí você vai se interessar pelo que lhe interessa. O que ela gosta de ouvir? Aí você vai ficar perto dela. Quais programas ela gosta? O programa de culinária. Vai lá e assiste um programa com ela. Por quê? Para que você crie laço. Para que você se aproxime. Meu marido gosta de futebol. Senta um pouquinho lá com ele, mas eu odeio futebol. Senta 5 minutos. Senta 5 minutos. O que acontece se você cria laços com a pessoa? Por quê? Porque tem os mesmos interesses. Então, nós falamos um pouquinho, resumindo, nós vimos tudo isso, se você quiser depois, ou volta lá, vemos mais ou menos um verso, que nosso Deus ele é cheio de graça, amor, bom, misericordioso, justo, bom, santo, Espírito, ele é eterno, fiel, soberano, não muda, perdoa, é paciente e compassivo. Ou seja, são características do nosso Pai. Ele é, e ele não muda. Ele era, ele foi, ele é, ele vai continuar sendo. Se ele te falou algo, está vivo ainda aquilo ali que ele falou, que ele diz. Porque Deus não é algo assim, Deus foi. Não, ele é. Quando Moisés fala, vou te apresentar, o Senhor é o quê? Eu sou. Não é eu era, eu sou. Então, ele continua sendo fiel, perdoa, paciente, vida para você. Quando Jesus estava sendo tentado, ele rebateu o inferno dizendo que o homem vive de toda palavra. Ele não disse que toda palavra que saiu da boca de Deus. Embora fisicamente Deus disse, mas ele continua dizendo. Então ele disse, não é o que o homem vive da palavra que saiu da boca de Deus, mas do que sai da boca de Deus, porque Deus continua falando. A palavra de Deus é o que ele diz, com base na Escritura no seu coração. Isso é a palavra de Deus. Então, todo dia você escuta ele falando. Por quê? Porque ele é essas características, né? Não foi, ele é. Então, vimos também um pouquinho aí sobre Yahvé, que é Jeová, o Senhor que supre, o Senhor que cura. Então, quando ele diz Yahvé, Rafá, quando ele diz eu sou, é a característica, é o caráter dele, está impresso. Porque Deus ele se apresenta pelos nomes e o nome dele carrega o caráter. Você usa o nome de Jesus, amém? O que está carregando o nome de Jesus? Muito poder. Por quê? Porque o nome representa a pessoa. Quando você usa Jesus, é ele mesmo.
sai em nome de Jesus. Você tem a procuração. É Ele mesmo expulsando. Só que você está saindo da sua boca, porque você é o portador da procuração. Então, você pode usar essa autoridade. Então, Jesus carrega o quê? O caráter dele, a autoridade. Então, quando ele se apresenta com o nome, ele está falando, essa é o meu caráter, são as minhas características. A vitória santifica, Pai, Senhor dos exércitos, pastor, justiça, Senhor presente. Isso nós vimos isso semana passada. Então, o nome de Deus é a manifestação da própria pessoa de Deus. Quando ele apresenta o nome, eu sou, é quando diz, aquele que cura chegou. Jesus, então ali está a cura, ali está o caráter de Jesus, o amor de Deus. Se você for acompanhar o ministério de Jesus, você vai ver que é carregado de curas, de milagres. Por quê? Porque é o caráter de Deus. Deus não pode negar o seu próprio caráter. Quando alguém se apresenta diante de Deus com um coração em arrependimento, não tem como, você vai encontrar muita compaixão, muito amor, perdão, porque o caráter dele, ele não pode negar quem ele é. Porque, veja, Deus poderia dizer assim, eu amo o mundo, porque o homem pecou, se separou de mim, eu amo o mundo, eu amo o mundo, eu amo, beleza, infelizmente você pecou, eu te amo, mas você deu mole. Não, ele amou o mundo e deu. Ele não pode negar o que ele é, o que é doador. Ele deu o seu filho para nos trazer de volta. Nós não tínhamos condição de voltar. Ele podia cruzar os braços, eu sou Deus, mas ele não conseguiu negar o que ele é, amor. Então, eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre os atributos de Deus. Sabe? 3 atributos, depois nós vamos falar com algumas características. Sabe? Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E abra comigo lá em Salmo 139, não coloquei o versículo. Pastor, Deus está em todos os lugares, eu fico até com medo, o que eu estou fazendo? Não, rapaz, Ele está sempre contigo para te ajudar. Ele está em todos os lugares para te ajudar. Eu vou te mostrar aqui nesse Salmo. Salmo 39, versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante. Já está mostrando a proteção, atrás e na frente. E sobre mim põe sua mão, sobre, na frente, atrás, em cima. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Como? Como é que pode? Ele está pensando, poxa, Deus está em todos os lugares, na frente, atrás, em cima. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo ao céu, o Senhor está lá. Se faço na minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, bem longe, lá nos mares, o marinheiro lá nos confins do Atlântico, Deus está lá também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja, a presença de Deus, ela está em todos os lugares. Ele é onipresente. Por quê? Para que Ele possa sempre te orientar. Para que Ele possa sempre trazer graça e direção. É o que está escrito. A tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Então não há limitação com relação ao espaço. Por isso a criação não consegue impor limites à presença e à operação de Deus. Ele transcende espaço, mas se manifesta a nós no espaço. Outra característica de Deus, olha, onipotente. Abra comigo aí em Jeremias e Mateus. Hoje nós vamos abrir a Bíblia aí e vamos ler aí alguns versículos. Vamos juntos, isso aí, pastor, eu tenho Bíblia, aleluia. Lá em Jeremias 32, versículo 17, fala, meu Deus, o Senhor criou a terra e os céus com o seu grande poder. Para o Senhor, nada é impossível. Ele pode todas as coisas, não há limites para o nosso Deus. A palavra diz que Ele criou os céus e a terra. Ele criou tudo.
Ele não pode mover, veja, ele criou todas as coisas. Ele pode mover uma montanha de um lugar para outro, para você poder passar. Então, não há limitações, nosso Deus é ilimitado. E aqui, só voltando aqui também, né, vou pegando um ganchinho aqui. Gente, nosso Deus é presente em todos os lugares, para te abençoar, para te dirigir, a mão dele está sempre sobre a sua cabeça. E ele vê todas as coisas. Obviamente, ele não quer trazer condenação, mas ele sabe de tudo, então para que eu vou esconder meu coração dele? Agora, eu posso tentar manter meu coração no oculto. Ele sabe, mas ele espera que eu abra o meu coração e seja transparente em tudo para ele, porque ele conhece o interior do homem. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que quando eu abro meu coração para ele, ele pode trabalhar, ele pode ter comunhão comigo. Não mantenha nada oculto de Deus, ele sabe todas as coisas. Não é trazendo medo, nem culpa, nem condenação, jamais, querido. Ele é um Deus bom, ele é justiça. Abra seu coração para que Deus possa trabalhar na sua vida. Não mantenha nada oculto. Não fica triste comigo, mas se o homem não mostrar, se ele não revelar aquilo que está oculto vai ser revelado mais cedo ou mais tarde. Ou eu me rendo, eu trago para a luz tudo que está escuro, estranho, ou aquilo que está escuro, estranho, virá até a luz vai chegar. Amém? Deus espera isso voluntário na minha vida. Então, Deus é um Deus onipotente, tem todo o poder, pode todas as coisas. Não há limitação para o nosso Deus. E em Mateus 19, 26, passa rapidinho lá, vai dar um pulinho em Mateus, Jesus falando sobre a possibilidade de Deus e a impossibilidade do homem, porque Jesus estava diante de uma situação e Jesus fala, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Aí os discípulos, pô, Jesus, assim, quem vai poder se salvar? Aí Jesus faz essa declaração, Jesus fitando neles o olhar, Mateus 19, 26, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O homem não pode se salvar, mas Deus pode salvar todas as pessoas. Todas as pessoas. Jesus não está dizendo que ele é contra a riqueza, deixar isso claro. Ele é contra a riqueza dominar o homem. Mas o homem ele não pode salvar. Mas Deus pode salvar todas as pessoas. Ele é salvador. Ele salva o perdido, aquele que não pode se salvar. O homem precisa de um salvador. O homem não pode salvar a si mesmo, ele precisa de um refúgio. Os discípulos, para onde irei? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O homem precisa desse coração, Pai, eu preciso de Ti, me ajuda, me salva, socorro, Pai. E Ele salva, é o caráter dele, Ele é Salvador. Para o homem, a impossibilidade de salvar a si mesmo, mas para Deus, tudo é possível. Então, nosso Deus onipotente. Então, Deus tem todo o poder para cumprir sua própria palavra. Ele é soberano para agir quando quiser. Mas existem limitações impostas pela própria natureza de Deus. Ele não pode pecar ou fazer o mal. Não pode desistir de ser o que é. Não pode ir contra si mesmo e sua palavra. Aleluia! Que ele declara, está dito, Deus não pode mudar. Nosso Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. 1 João 3,20, sabe de tudo, pastor. Ele sabe de matemática? Sabe. Sabe de português? Sabe. Toda a ciência, Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe de tudo para nos ajudar, trazer revelação, trazer entendimento para a sua vida, te ensinar. Então, pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração. 1 João 3,20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece até mesmo as coisas que nós precisamos e nem mesmo sabemos que precisamos. Deus mostra, caramba, nem eu sabia que eu precisava disso.
A palavra de Deus que diz que Deus, Espírito, que nós não sabemos como orar e que o Espírito intercede por nós. Nós podemos fazer a oração perfeita. Quando você ora a Deus, inspirado pelo Espírito Santo, você ora o que você precisa e nem sabe, mas Ele sabe. Porque Ele sabe tudo. Você conhece o dia de amanhã? Alguém sabe o dia de amanhã? Não sabe. Mas Ele sabe e Ele pode dirigir sua vida e te dar um dia abençoado amanhã. Ele sabe se você vai enfrentar uma prova, uma circunstância mais à frente, Ele te incomoda, e você ora, e você se prepara, Ele te avisa sobre aquilo que virá a acontecer. Nós vemos a igreja no livro de Atos sendo advertida de coisas que viriam. Ele sabe do futuro. E Ele tem um bom futuro para você. Então confie na onisciência, Ele sabe de tudo. Do que nós estamos falando? Sobre atributos, sobre caráter de Deus. Então, para Deus não existe mistério. Deus conhece toda a realidade, passado, presente, futuro, até os pormenores mais insignificantes. E a onisciência de Deus, ela é original. Seu conhecimento não deriva de fonte externa, mas sim de si mesmo. Então, onipotente, onipresente, onisciente. Eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre a vontade de Deus. Ok? Primeiro vamos falar aqui a vontade de Deus. Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é um verso conhecido, é boa, perfeita e agradável. E diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Somente com a renovação da mente. Não vou entrar nesse tema aqui, mas somente com a renovação dos nossos pensamentos nós vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável. Eu queria dizer para você que a vontade de Deus é boa para a sua vida, que a vontade de Deus é perfeita para a sua vida e ela é agradável. Aleluia! E quando nós renovamos nossa mente, não tomando o molde desse mundo, porque a mentalidade desse mundo não vai nos levar para essa vontade boa, perfeita e agradável. Mas a mentalidade de Deus, da palavra, vai nos levar para o bom, perfeito e agradável. Então, a vontade de Deus, fala mais, pastor, é boa, perfeita e agradável, mas o quê? A vontade de Deus é que ninguém se perca. Ninguém fica para trás. Deus não desiste de ninguém. Em João 6,39 diz, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ninguém se perca. Querido, ninguém fica para trás com Deus. Ninguém fica para trás. Se você ler Lucas 15, você vai ver 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas. Uma se perdeu. O que o pastor fez? Foi atrás. Ninguém fica para trás com Deus. A vontade de Deus, a vontade de Deus é que ele se perca. Não é o caráter do nosso Pai. Aí você continua lendo lá em Lucas 15, que uma mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma moeda. Eu tenho 9. Ou, pastor, eu tenho 99 ovelhas, por que eu vou atrás de uma? Mas não, ela acende a luz, ela varre a casa, ela arruma até encontrar. A palavra diz, até encontrar. Deus não para até te encontrar. E não só você, seus familiares, seu vizinho, seu patrão. Ele varre a casa, ele arruma até encontrar. Aí lá em Lucas 15 ainda, se você continuar lendo, depois vem a parábola do filho pródigo. O filho faz o que faz com o pai, vai embora e o pai esperando o filho, esperando até ele retornar. Deus não desiste. Por que Jesus não veio ainda? Porque Ele espera para que todos se salvem. Deus vai esperar até o último segundo para que todos sejam salvos. Aleluia! Porque é o caráter dele. Ninguém fica para trás. Fala mais, pastor. A vontade de Deus é a nossa santificação. Nosso Deus é santo. Ele espera uma igreja santa. E Ele nos santifica. À medida que nós nos aproximamos de Deus, Ele nos transforma. À medida que nós renovamos na palavra de Deus, Ele nos lava, Ele te limpa.
Ele é o banho, a gente fala aqui, né? Jesus é o sabão. Você vai para ele tomar banho, ele te lava de cima a baixo, o sangue dele lava as suas vestes. O nosso Deus é santo. Então não espere a santificar para estar com ele. Ele te lava, santifica-os na tua verdade, na tua palavra. Limpa, a tua verdade é o que? É a palavra de Deus. E lá em 1 Tessalonicenses 4,3 diz, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então Deus é um Deus santo, você vai ficar perto dele, é que nem a fogueira. Quanto mais perto da fogueira, mais calor, mais você vai suar. E ele vai queimar o que não tem que ficar aí na nossa vida. Ele vai te lavando. Então, se aproxime de Deus. Como é importante você conhecer o caráter, a obra da cruz. Se uma pessoa não conhece, ela é enganada, porque ela erra. Então eu errei, não tenho direito a estar ao trono da graça de Deus. Não posso me aproximar, porque eu errei. Quando eu errava, meu pai fazia cara de mal para mim, eu tinha que correr do meu pai. Mas nosso Deus, ele não compactua com o pecado, mas os braços dele estão abertos. E se você não conhece o caráter do seu pai, o primeiro lugar que você tem que correr, você foge. É para a presença dele, você tem que correr. Aí o único lugar do universo inteiro que você tinha que ir, é o lugar que você menos quer ir. Mas é para lá, por quê? Porque é ele que te lava, lá está o sabonete santo. Quem gosta de tomar banho aqui? Quem vai dizer que não, pastor? Quem vai dizer que não? As crianças fogem, tem criança que foge. Meu filho gosta de banho. Filho, vamos tomar banho? Ele vai tomar banho, vamos lá. Gosta de banho, se deixar, fica lá, liga o chuveiro. A conta de luz vem, aleluia. Ele que se deixar, ele fica lá no chuveiro. Mas Jesus, ele é o banho. Então vai para a presença de Deus, liga o chuveiro e fica lá. Ele vai te lavar. Ele é a palavra, ele vai te encher. Então, a vontade de Deus é a nossa santificação. Eu queria falar um pouquinho para você sobre os interesses do Pai. 4 interesses, tá? Eu vou fechar com isso, 4 interesses que Deus tem na minha e na sua vida e para as pessoas, tá bom? Então vamos lá, primeiro interesse, os perdidos. O interesse dele tem que ser o meu interesse. Qual o interesse do pai? Se for conversar com ele, pai, eu quero os perdidos, eu quero as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, a vontade de Deus é que ninguém se perca, ninguém pereça. Então, o interesse dele são pessoas. Pastor, e eu? Lógico, é você que é interessado. Mas ele te enche, você vem para a igreja, você ouve a mensagem, aí Deus te fala a palavra de Deus, você tem experiências com Deus, você tem depósito no seu coração, você teve experiências com a palavra, experiências com Deus com base na palavra, Deus vai sendo impresso no seu coração. Para quê? Agora você está sendo o quê? Você é um embaixador, você é sal, você é luz. Para quê? Para outras pessoas. Agora eu quero compartilhar, cara, Deus está me abençoando. Aí você começa a abençoar outras pessoas. Por quê? Porque o interesse do Pai são perdidos. Então, essa é a coisa principal. Faça, olha a frase do James Kennedy, faça da coisa principal a coisa principal, que são pessoas. Pastor, o que é salvação? Salvação é o ato, o processo pelo qual Deus livra a pessoa da culpa e do poder do pecado e a introduz numa nova vida, cheia de bênçãos espirituais pelo poder de Cristo Jesus. Lá em Lucas 19, abra comigo lá em Lucas 19, vamos lá. Lucas 19. Lucas 19, 9. Tá ali, Lucas 19. Lucas 19. Vamos lá do versículo 1. É a história de Zaqueu, você conhece a história do baixinho, interessado em Jesus. Então, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Jericó é uma cidade que não era para existir, tá?
Não foi abençoada por Deus, mas Jesus entrou lá para abençoar. Aleluia. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, os publicanos, cobradores de impostos, era o chefe. Então, se o povo não gostava dos publicanos, ele era o que menos gostava. Estava ali no topo, né? No top, que não era adorado pelo povo. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Provavelmente ouvia falar de Jesus, sabia que ele andava com pecadores. Cara, esse cara é diferente. Então, correndo adiante, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, no versículo 5 eu estou lendo, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Fala comigo, com alegria. Nossa, isso aqui faz uma diferença. Com alegria. E Jesus entrou na casa de Zaqueu, publicano, pecador. Não pode entrar, Jesus, você é santo. Mas aonde Jesus entra, ele santifica, ele influencia. Deus te chamou para entrar em um lugar e influenciar esse lugar. Deus te chamou para você botar os pés e esse lugar ser abençoado. Amém? Se você influencia o lugar, aleluia. Agora que você está num lugar complicado e você não está influenciando assim, comissionado por Deus, sai desse lugar ontem, cara. Se Deus não te plantou ali, se você não está ali para brilhar, fazendo a diferença, você está sendo contaminado, sai desse ambiente. Seja guiado por Deus. Mas Jesus não pode entrar na casa, versículo 7. Todos os que viram isso murmuraram. Todos, mas todo mundo, mas como ele está entrando? Olha a religião como afasta as pessoas. O interesse do Pai é quem? Os perdidos. Quem está perdido? Zaqueu. Como ele pode entrar? Todos. Impressionante, né? Todos os que viram isso murmuraram. Não teve um que falou: que bênção, esse cara precisa. Nossa, esse perdido, essa pessoa precisa. Não pode. Jesus é santo. Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: aleluia, houve conversão, né? Jesus entrou na casa, Zaqueu recebeu ele com alegria e houve transformação. Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa a alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O perdido. Todos nós estávamos perdidos. E sobre a perspectiva de Deus, a maior calamidade da vida é que pessoas morram em pecado. Salvação é só o começo. Deus tem um propósito muito grande para mim e para você. Amém? Número 2, interesse do Pai, sermos cheios do Espírito Santo. Deus quer uma igreja cheia dele. Efésios 5,18 fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Deus quer uma igreja cheia. Lá em Mateus 25, 4, fala da parábola das virgens, 10 virgens. 5 estavam com óleo. 5, o óleo acabou. Fala do Espírito Santo. O interesse do Pai, ele chama as 5 que tinham óleo de sábias. As que não tinham óleo eram o quê? Imprudentes, nécias. Obrigado. Ou seja, não foram sábias. Igreja, nós temos que ser as 5 sábias. Tem que ter óleo extra. Tem que estar cheio do Espírito. Cheios do Espírito. O interesse do Pai é uma igreja cheia do Espírito Santo. Para que a gente fique preparado até a volta de Jesus, isso tem que acontecer. Para a igreja ficar de pé até a volta de Cristo, temos que ser cheios do Espírito Santo. Pastor, de modo simples, como eu sou cheio do Espírito Santo? Quando você é nova criatura,
Amém? Primeira nova criatura, porque Deus tem interesse nos perdidos. Nasceu de novo? Você é nova criatura? Quando você se enche da palavra e da presença de Deus, você vai ficar cheio. Quando você pega um copo e você vai enchendo de água, e Deus, o Espírito é simbolizado pela água, você vai derramando, 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 e ele fica cheio. Falando, fale a palavra. Se você se aproxima da palavra e da presença de Deus e fica, você vai ser cheio do Espírito Santo. Fica lá, na presença de Deus, com a palavra, você vai ser cheio. Falando, fale a palavra. Fale, fale até que você seja cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Cheio. E você vai saber quando você estiver cheio. Amém? Isso aí. Então, número 3, a vontade de Deus é o crescimento espiritual. Deus quer que a sua igreja cresça. Efésios 4,15 fala, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Deus quer uma igreja robusta. Crescimento é o quê? Sermos transformados. Como eu cresço espiritualmente? À medida que você vai se tornando semelhante a Jesus, você está crescendo. Então veja as etapas. Deus tem interesse nos perdidos, nova criatura. Aí Deus tem o interesse agora que a nova criatura seja cheia do Espírito Santo. E agora que a nova criatura é cheia do Espírito Santo, ela quer o quê? Ela cresce. Cresce na presença de Deus. Imitando o nosso Pai. Espírito Santo agora em alta na nossa vida, ele vai te capacitar para que você seja transformado e imite. Efésios 5,1 fala, sede meus imitadores como filhos amados. Sigam um exemplo de Deus em tudo que fazem. E Deus está te capacitando para que você o siga e caminhe com Ele. O crescimento espiritual, o Espírito Santo em alta e a palavra, é a capacidade de Deus para que você viva a verdade. Porque Deus não espera que você viva algo sem a verdade em alta no seu coração. Veja, por que para a igreja, muitas vezes, é tão difícil praticar a palavra de Deus? Porque a primeira palavra tem que estar no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar. Primeira palavra tem que estar onde? No coração. Tem que estar no coração. Como o jovem pode preservar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. Porque a verdade no coração é o escudo para que você ande na verdade, a sua proteção. Então, primeiro coloco a palavra no meu coração e ela me qualifica como a árvore produz resultados, porque ela precisa de uma semente. A semente é onde? No coração. Aí ela cria raízes e ela cresce a raiz, depois o talo, e depois a flor, depois o fruto, mas tudo começou onde? Na raiz, e um resultado natural, porque se eu não tenho a verdade, eu vou ficar fazendo força para produzir um fruto, que nem árvore de Natal. Não funciona ficar botando coisas externas. Ninguém que tenta mudar de fora para dentro funciona, é de dentro para fora. Transformação, você pode falar comigo? Transformação, crescimento, é de dentro para fora. Não é o contrário, é de dentro para fora. Deus quer que a sua igreja cresça de dentro para fora. E precisa de um trabalho da verdade lá dentro. Precisa de um coração humilde. Precisa deixar o orgulho sair para se dobrar diante da palavra de Deus. E o que eu acho, o que eu penso tem que ficar de lado para que Deus coloque a vontade dele na minha vida. Amém? E por último, o interesse do Pai, que a gente perseverar até o final. Mateus 24:13. Finalmente, pastor, um versículo, o Senhor colocou. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então veja, interesse número 1 do Pai, salvar os perdidos. Depois, a igreja sendo cheia do Espírito Santo. E depois, crescimento. E depois, persevera até o final. É uma crença contínua. É uma igreja que está crescendo na força do Espírito, que fica com o que Deus diz e não volta atrás, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Se Deus abrir uma porta, vai. Não fica parado, não cruza os braços. Oh, que porta linda!
O pastor Edmundo falou exatamente isso de manhã. Que caminho lindo que Deus abriu. Não cruza os braços, vai nesse caminho. Segue esse caminho que Deus estabeleceu para você. Os milagres vão vir à medida que nós respondemos à voz de Deus. Deus vai fazer milagres na sua vida à medida que você coopera com Ele. Pastor, todas as coisas cooperam. Não, completa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, amém. Não, completa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Aonde as coisas cooperam? No propósito de Deus. Quando você está debaixo do propósito de Deus, pode chover canivete. Fica tranquilo, vai cooperar para o seu bem. Você está debaixo do propósito de Deus, pode estar maior tempestade, vai cooperar para o seu bem. Se você está debaixo do propósito de Deus, e Deus disse, vai para o outro lado. Jesus declarou, vamos atravessar, vamos para o outro lado. Propósito de Deus. Quando eles entraram no barco, o que tinha? Tempestade. Vai cooperar para o nosso bem. Vamos chegar do outro lado. E chegaram do outro lado e um homem foi liberto, pessoas foram transformadas. Mas nós temos que crer e ficar debaixo do propósito de Deus. Amém, gente? Muito bom. Então, Deus espera essa maturidade, Ele quer nos levar para uma maturidade espiritual. Então, olha só, a estrutura do Novo Testamento mostra a vontade do Pai, amém? Evangelhos, fala de quê? Novo nascimento, boas novas do reino. João Batista, arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. Jesus falando o reino de Deus, olha, justiça, paz, alegria no Espírito Santo, credes em Deus. Jesus traz as boas novas para que o povo seja salvo, novo nascimento, amém? Atos, aí a igreja agora é cheia do Espírito Santo. Jesus diz, olha, esperem até que do alto sejam revestidos de poder. Então o interesse número 1 do Pai são que os perdidos se tornem novas criaturas. Uma vez que a igreja se torna nova criatura, agora ela tem que ser o quê? Cheia do Espírito Santo. E Jesus não deixou os discípulos irem. Os discípulos, estamos prontos, Jesus. 3 anos de curso, vendo milagres, autoridade, orando e o demônio indo embora, orando e o doente sendo curado, orando, as pessoas sendo libertas, multiplicação, pães, peixes. Jesus, estamos prontos, que curso maravilhoso. Abundância, comendo, multiplicação de pães e peixes, vendo milagres, abundância com Deus. Estamos prontos? Não, aguardem até que vocês sejam revestidos do alto. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. É a vontade do Pai. E agora a igreja de Atos cheia do Espírito Santo. Aí o que vem depois do livro de Atos? As cartas, que vão promover o que é a doutrina, os princípios pelo qual a nova criatura deve viver. É o tratado de comportamento da nova criatura. Mas, pastor, é difícil praticar, mas nós precisamos dessas etapas. Nova criatura, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a força que você precisa para não viver debaixo do domínio da carne, mas viver debaixo do domínio do Espírito. E as cartas vêm apontando para o crescimento espiritual. E por fim, um Apocalipse. Se você espremer o Apocalipse, persevera até o final. Aquele que perseverar até o final, o livro, seu nome vai continuar no livro da vida, ninguém vai tirar e você vai ficar a eternidade com o Senhor. Aleluia! É Ele que colocou o teu nome lá, não foi nem você só recebeu a salvação dEle, Ele escreveu o teu nome, aleluia! Persevera até o final. Essa é a nossa jornada. Amém, igreja? Então guarda isso aí, seu coração de Deus, revelado no próprio Novo Testamento, mostrando a estrutura do Novo Testamento, é o plano de Deus para nós. Vamos colocar de pé, igreja.